Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Urbicast. Apertem os cintos que a gente vai falar com esses maravilhosos do jurídico. Temos um Werner aqui, mas ele não é do cabelo, então fica ligado e roda a vinheta. Já liguei seu nome aqui no Werner, que é assim, ó, rápido o negócio. Então, pode seguir. Se apresentem, por favor, que vocês fazem isso muito melhor do que eu. Primeiro as damas. Tá. Ele quer deixar o suspense. Gente, não vai ganhar um corte de cabelo de graça. Então, meu nome é Gabriele Nunes. Eu entrei no URB em abril de 2019, então já fiz 3 anos. Você é pré-pandemia? Sou. Ai, que delícia. Ele também. Só que eu entrei em OPHU, então é uma longa história aí que a gente fala. Meu Deus! Eu era de OPHU, né? Meu time do coração, mas que o jurídico também é. Meu Deus, não sabia disso. E aí você entrou em 2019 e hoje você é assistente jurídica. Isso mesmo. Tá. E o senhorito, vai... Meu nome é Thiago Werner. Thiago Werner. Eu Olha tenho 5 anos de casa já. Meu Deus, você é velho também, gente. Literalmente, como todo mundo fala aqui, quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Cheguei. Não, mas 2018 que... 2017. 2017. Já tinha jurídico aqui? Já, mas aí eu vim pro jurídico em 2018. Eu entrei no atendimento. Você entrou em CX? Mentira. Ainda não era CX. Era atendimento, aí depois que eu vim pro jurídico, aí virou essa virou CFV. CX. Isso. Mentira! Cara, você era de doido. CX antes de CX existir. Exatamente. Meu Deus tipo do isso. céu. Exato. Cara, e eu acho que vocês pegaram as melhores partes pra trabalhar no jurídico, porque vocês sabem toda a carreira do cliente. Sim. Tudo. Exatamente. E já entrou engatilhado, já sabendo um pouco mais da operação e ele sabendo um pouco mais do atendimento. É, porque vocês sabem o produto, né? Sim. O que a gente faz, o regulamento, quais são as dores... Gente, maravilhoso. Tá, ok. Vamos começar do início, porque senão me enrola. Sim. Vocês já faziam direito quando entraram aqui? Então, a minha história é um pouco longa. Porque não tem problema, tem tempo. Eu sou química, né? Engenheira química. Como é que é? Eu sou química industrial e engenheira química. Meu Deus. Eu formei nessas duas faculdades. E aí, nas duas? Ela é fora da curva. O que aconteceu com você, meu amor? É porque a minha vida foi me levando. Eu fiz técnico em química e fui indo, mas sempre quis fazer direito, sempre. Ah, sempre foi uma vontade sua? Meu sonho é sempre fazer direito. Entendi. Mas eu me dava bem, continuei lá, não sei o quê. E aí eu me inscrevi pra vaga aqui, né? Porque eu era professora particular, não tava conseguindo muita coisa. Soube da empresa, por um Instagram de um amigo meu, ele postava sempre, todo mundo bebendo, e comendo, e trabalhando feliz. Eu, gente, que lugar é esse? É Disney. Que lugar? É Disney. É Disney. E olha que hoje em dia é muito já comprou mais o pacote 999 da Disney? Não, ainda eu comprei Tailândia. Ai, Tailândia é maravilhoso também. Aí eu falei, gente, que lugar maravilhoso. E quando eu me inscrevi para uma vaga de OPHU, de dados. Então eu trabalhava na área eu fazia os reportes da área. Ah, era tipo os relatórios tipo de Metabase, que hoje a gente tem, Data Studio. Até que é mais ou menos válido com a parte de engenharia que você fazia. Exatamente, só que eu fui chamada pra fazer só isso. E eu tinha entrado naquele mês em Direito. Eu nem sabia se eu ia gostar tanto assim. Ainda era só um sonho, de Direito. Era o meu sonho, mas eu só tava 1 mês na faculdade. Então eu falei, vou ficar quieta e vou ficar trabalhando aqui. Sim. Até que eu fui vendo, cara, uma empresa plural, uma empresa que acolhe as pessoas, assim, do jeito que elas são. Aí um dia eu virei pro João e falei, João, sabia que eu faço direito? Ele, o quê? Você faz direito escondido? O João, você não tá falando nada mais do que o João, dono da empresa. O João mesmo, o dono da empresa. Gente, ela só falou com o dono da empresa. Oi, João, tudo bem? Eu faço direito. E dele, ótimo, vamos botar você no jurídico. Ele achou... Não foi assim também. Isso foi uma longa história. Aí ele falou, não, que irado, não sei o quê, que maneira. Ficou zoando, ela faz direito escondido. E aí, na época, eu era dessa equipe, só que aí teve uma reestruturação e tudo mais, e aí essa equipe meio que acabou, e meu diretor virou Renato. Sim. Que é o atual diretor de... Renato Visso? de OPHU também. Renato. E ele, assim, ele chegou na época e falou, Gabi, você tem dois caminhos. Ou você vai pra Data Science, já que você já trabalha com dados e tal, mas eu sei que você faz direito. O que você prefere? Eu falei, não, eu prefiro esperar uma oportunidade no jurídico. E aí abriu uma vaga de estágio. E aí, só que eu não poderia ser estagiário, né? Porque eu sou CLT, então tem que ser assistente. Sim. E aí eu fui entrevistada pelo Tarcísio, pelo Otávio, pela BP na época. E aí eu passei.
Meu Deus. Aí eu mudei de... Você falou que era uma grande história, ela resumiu em 5 minutos. Aí foi Literalmente. Essa é uma grande difícil, história. cara. Essa é uma grande história. Mas naquela época já tinha o jurídico ou era um planejamento do jurídico? Já Quando tinha o você jurídico. conversou com o João e até você de fato fazer o processo pra cá, pro jurídico e tal? Já tinha, porque eu migrei pro jurídico em março do ano passado. Não tem tanto tempo que eu tô no jurídico. 2021. É, março de 2021. Ah, Eu tá. fiquei mais tempo, assim, contando até agora, em APHU, na verdade. Sim. E aí, mas quem viu o jurídico nascer mesmo foi ele. Aí foi... Praticamente. Então você é um dinossauro. Literalmente. E um mês de Urb é o quê? É 10 anos. Exatamente, cara. E- É muito surreal, porque eu faço uma breve análise de quando eu cheguei, de quando eu entrei no time pra agora, e, tipo, é um salto enorme. Estratosférico, né? Eu nem sei Literalmente, falar. cara. Estratosférico. Aumentou muito. O mais engraçado é que eu cheguei, acho que ela tem a mesma sensação. Quando nós entramos no time, a gente não sabia muita coisa. Mas você entrou antes dela no time. Sim, Sim, aí bem como Não, como vamos foi lá, meu eu quero saber a processo? trajetória, pelo menos isso, né? Não é. Como Vamos foi lá, meu brevemente. processo? Eu lembro que um amigo comentou sobre a empresa Aham. e ele falou, cara, você tá trabalhando? Eu falei, pô, eu tô procurando, até porque eu precisava conciliar com a faculdade. Na época a faculdade era de manhã. Sim. Então não é qualquer Você lugar já fazia que contrata. direito? Não, eu tava fazendo RH ainda. Ah, Tava pra me formar em RH já. Aí ele, pô, vamos tentar entrar lá na empresa. Aí mandou meu currículo, no dia seguinte me chamaram. No dia seguinte que me chamaram, já fui pro treinamento. Cara, foi muito surreal, foi muito rápido. E eu lembro que eu entrei no atendimento, eu fiquei cerca de 1 ano, mais ou menos. Uhum. Até que chegou um momento que o Otávio tava precisando de alguém da empresa para ajudar, para dar uma noção melhor de como funcionava a empresa num todo. E porque ele precisava também de ajuda no jurídico. E desde então, ele e o Tarcísio sempre incentivaram muito. Cara, direito é sua área. Direito. Foca em direito, que direito é sua área. Aí eu falei, pô, eu vou juntar aí a oportunidade que tá me sendo dada e vou abraçar. E, cara, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, tipo... Você gosta do direito? Sim, Gente, eu eu me larguei formei direito no logo em 500 no eu quinto sou período. apaixonada. Cara, Exatamente. é muito real, porque quando a gente se forma, a nossa ideia é, tipo, vou dar uma descansada, né? Estudei pra caramba, vou dar uma descansada, depois eu penso em uma outra coisa. Eu colei uma na outra. Me formei já entrando em direito. Eu falei, não, vamos continuar. Aham, E agora, quando eu vejo, tipo, eu não consigo me ver longe. sim. E o quanto eu aprendi nesse espaço de tempo é Verdade. muito surreal. A equipe, ela me abraçou de uma forma que, cara, em lugar nenhum. É literalmente um dos valores, um dos pilares do All About the People. Que, Gente, essa daí é a minha cara, frase do final. Para de falar no meio. Ah, cara, É, não, já é o segundo que eu tô porque, gravando cara, hoje, eu Porque não nós não dois funciona. entramos zerados. Sim. Literalmente, zerados. Quando eu entrei na... Mas eu acho que isso daí também é muito válido, né? Porque Sim. por vocês serem zerados, vocês estão se construindo dentro da Sim. empresa. Então, Exatamente. é tipo um moldezinho. E aí, o moldezinho que vocês estão construindo vai ser um moldezinho de outras pessoas que vão vir depois de vocês. Exatamente. Vocês não acham que isso daí também é tão válido quanto pegar uma pessoa de carreira que tenha feito vários trabalhos em vários escritórios? Até porque, às vezes, eu acho que, sei lá... É porque assim, Deve vir- já tinha o fit com a empresa, né? Aham. O conhecimento ele foi vindo. Essa Exatamente. Simplesmente. Aí tu fica pensando, a pessoa tá lá toda engravatada, toda, sabe? Às vezes tá acostumada com aquele trabalho de 9 às 6. Tem gente que demora com isso mais, fala, cara, não precisa vir de terno, calma. Aí daqui a pouco a É. pessoa já tá sem terno Viu? Olha só. e não se imagina Não, mais e com diga-se terno. de passagem, quando eu entrei no time, todo mundo usava social. Uma das perguntas que o Otávio me fez, eu falei, Otávio, você quer que eu seja sincero? Ah, Me marcou muito. E aí ele falou, cara, sim. Aí eu falei, cara, vocês são muito certinhos, muito engravatados, todo mundo muito sério, muito dá até um encerado. medo, né, de Aí eu falei falar. pra ele, cara, parece que vocês são numa empresa à parte. Aí Aham. ele falou, sério que é essa sensação? Aí eu falei, sim, todo mundo pensa assim. Aí ele, Mentira! cara, sério? Na semana seguinte, eu tava, tipo, vindo de camisa, normal, sem social. Eu falei, caraca, tipo, deu um impacto tão grande assim. E Gente, desde Otávio é então, nada mais, nada menos do que o diretor Cara, de jurídico de People. é o Pensa melhor na que nós pessoa temos. Maravilhoso. na pessoa que tá 100% ligada em tudo e sabe tudo e quer participar de tudo e escuta Exatamente. todo mundo. Ele é o melhor que nós temos. Inclusive, ele está com um programa que eu tava conversando com ele, que ele quer fazer one-on-one com as 900 pessoas que... Ele quer fazer um Ele já podcast com começou, todo né? mundo. Já começou Só que já. ele tá fazendo num Meet. É justamente pra entender um pouco e conhecer um pouco de cada um.
Uhum. Ele quer somar de alguma forma. Ele chegou a comentar um pouco sobre isso. Cara, é muito surreal. Ele é um líder ao qual, tipo, desde o começo eu tento absorver o máximo de ensinamento, porque ele e o Tarcísio são muito cabeça, muito profissionais. E a gente tenta somar o tempo inteiro, não só somar como absorver o máximo, né? Eles realmente desenvolveram a gente, acreditaram na gente, né? Que isso é um ponto também, né? Eles acreditaram na gente e, pô, somaram muito. Pô, pra mim a trajetória no jurídico foi primordial, assim, a ajuda deles. Você já tinha feito engenharia, você já tinha feito RH, juntaram, vocês já estão praticamente pra se formar, ou não? Ainda falta bastante? Eu formo ano que vem. Eu tô no 7º ainda. É, porque, tipo assim, eu fico pensando, vocês já vieram como já eram CLT, você teve que ter essa mudança pra assistente, porque já era CLT. Exato. Como é que fica a questão do estágio? Porque eu acho que no direito tem que fazer, tipo, 6 meses obrigatório. Ah, não, lá é assim, na minha faculdade pelo menos, estágio é uma aula. E aí você tem uma parte que você tem que fazer trabalhos e uma parte que você tem que assistir audiências. Quando você já estagia, você leva um comprovante, né, do lugar que você estagia, e aí eles cortam as horas de trabalho. Então eu não fiz nenhum trabalho porque eu tava trabalhando. E aí eu só tive que assistir as audiências. Só que aqui a gente assiste a audiência. Então eu também cortei. Então meio que corta. Vocês assistem audiência online, gente. É muito chique, muito bom. Desde quando você Eu chegou, nunca fui mais esse participa. Nunca fui. Eu cheguei Nunca? aí. Online. Cara, Você já foi? Você foi de terninho? Surreal. Não, eu fui de eu fui polo. normal. Eu fui de polo. Eu fiquei todo. Mas eu boto isso aqui assim em cima, né? Pra parecer pelo menos mais arrumadinho. Eu fui de polo, fiquei com medo de não ir. Agora eu entendi porque você está de blazer. Teve audiência hoje. Eu terei. 4 horas tem. Mas eu já lancei a saia da Adidas pra falar que também eu tô despojada. Eu sou cool. Eu sou também cool. tem que fazer um equilíbrio, assim. É claro. Tem que ter sempre. E como é que foi pra você ir pra audiência, tipo, presencial, trabalhando, mas foi pro URB? Sim, ou não foi uma coisa foi da como faculdade? representante da empresa. A gente chama Cara, de é preposto. Muito surreal, é preposto. Ok. Vamos lá. Ensinem-me. Vamos lá. Quando você vai numa audiência, se você não é formado em direito, você vai como preposto. Você é uma pessoa que trabalha na empresa e que naquele momento é como se você fosse a própria empresa. Sim. Então, se você tá falando pela empresa. Então, você tem que saber se portar, você que vai poder fazer um acordo, autorizar ou não, e aí eles fazem perguntas, o juiz pode te perguntar algo sobre como funciona a empresa, algo daquele caso. Sim. Já. Sim, é bem surreal. Deus. E não tem nervoso. ensaio, é literalmente Não ao tem vivo, ensaio, não tem gente. ensaio. Aí você olha pro advogado e fala, posso responder? Posso. Aí responde. Tem que responder. O juiz pergunta assim na hora. Você fica... Nas primeiras eu ficava muito nervosa. Hoje tem audiência, meu Deus. Hoje em dia eu adoro. Mentira, sério? Eu adoro, eu acho muito divertido. Porque você vai ali defender a empresa. Botar a camisa mesmo, né, do time. Ali tá ali jogando. Ali é jogo, né? Não é treino. Já teve dia de eu sair tremendo da audiência, assim, de eu ver que a pessoa tava falando mal do URB, eu assim. Ai, meu Deus. Com raiva, porque eu fico assim, cara, não é isso que ela tá falando. Isso não existe. Isso não existe. A empresa é muito boa, as pessoas viajam. É porque as pessoas também, às vezes, pra poder ganhar, né, elas vão alegar o que elas acham. Elas né? Então, criam fantasias. E tem isso, né? A pessoa, às vezes, teve uma experiência diferente do que é a regra. Sim. Então... Existem exceções e a gente tá, como empresa, querendo sempre acertar, mas existem exceções e a gente tá aí pra acertar e tentar melhorar, né? Exatamente. Como empresa. Então, a gente tem que mostrar o que é empresa. Pô, o URB é gigante. Então, defender o URB é muito legal. Ai, gente, vocês são tão apaixonados. Sim. Vamos lá, eu quero saber da área de vocês. O que vocês fazem como assistentes? Como é que foi a criação da área? Vocês já estão antiguinhos aqui, né? E teve uma reestruturação. Hoje são 20 e poucos na equipe do jurídico. Bastante. Então, como é que foi essa estruturação da área de vocês? Cara, eu acho que com o passar do tempo foi muito natural, foi muito orgânico. Eu lembro que quando eu cheguei, a equipe tinha, eu acho que 5 advogados. E era só os 5 advogados? Eram 5 advogados, eu de assistente e tinha um estagiário. Minto, tinham 3 estagiários. A Fernanda. Elas eram assistentes também, né? Não, nessa época já era advogada já. E tinham acho que 3 estagiários. Sim. E com o passar do tempo, a empresa foi crescendo. Sim. Eu acho que o mais surreal é que cresceu mesmo durante a pandemia. Sim.
É muito surreal Que isso. é tipo... Porque antes da pandemia a gente conseguia tocar tranquilamente. Era Sim. muito, eu costumo dizer pro pessoal que antes da pandemia a gente tinha uma vida boa. Era um pouco mais tranquilo de tocar a demanda e tal. Por mais que tivesse sido... Por mais que antes fosse algo mais físico, mais papel, em vez de audiência digital, Sim. era melhor? Cara, não nesse sentido. Eu digo no sentido da equipe, sabe? Que antes a gente tinha aquele contato. Então, e durante a pandemia a gente perdeu esse contato. Então, meio que a gente falava com a tela. Então, antes a gente brincava. Você gosta de É gente, bem, né? cara, Você fez muito, RH, você gosta de muito, gente. muito. Eu sou do home office. Não, eu me amarro. Do home office. Ah, você E- gosta de... É gosto de porque home você é mais office. de dados, né? Você era... É você porque tem... eu moro pezinho. Ela sozinha, gosta então de pra mim números. é uma paz a minha casa. Eu trabalho muito rápido em casa, muito, muito, muito. Ah, mas a Ju é assim também. Ela adora quando ela fica em casa. E eu também adoro, porque daí ela faz uns 4 vídeos assim na sequência e eu ficou sou mais rápida. apaixonada. Mas a gente agora trabalha no modelo híbrido, né? Então a gente vai 2 vezes na semana, Sim. no mínimo. Então é bem mais legal, porque aí você vai um dia você vê o pessoal. Tem o happy Eu venho todos os dias, hour. tá? Você vem não todos os venho. dias. venho Eu todos os sempre dias. vejo você aqui. Você não com aquele venho, olhar cara. assim. Às vezes eu achava que ele tava com um olhar julgador, porque vocês são do jurídico. Todo mundo acha que a gente não ri, que a gente disperso, não... cara. Tô pensando em alguma Gente. coisa, focadão no trabalho. Pois é, mas eu olhava pra você e eu falava, gente, pelo amor de Deus, ele tá me julgando. As pessoas acham que a gente é Não. do jurídico, a gente fica observando. Nós somos É pessoas que nem normais. as BPs. Não, as normais. BPs pra mim, elas como são todas psicólogas, eu fico com o pezinho atrás. Me Ai, analisando com ali, certeza. uma breve análise ali, só de olhando. É, só me olhando ali, ó, cheio de problema na cabeça. Não, a gente é muito E tranquilo. a gente contratou. E é até legal essa questão da gente ter vindo de outras áreas. É bem isso, porque quando eu entrei, eu sentia que o pessoal de OPH às vezes tinha medo de chegar ali no jurídico. Sim. Mas como Aham. eu tava ali, eles falavam comigo. Aí eu, não, isso é com Vira uma Tarcísio. ponte. Vocês não É, sentem um sim. negócio disso? De, Vira uma ponte. por você Sim. ter vindo de uma área e aí ser totalmente oposta, tipo, você criou um ciclo de comunicação ali que vem por você, né? É, virou ali Exatamente. uma ponte, até que uma hora se tornou natural. O pessoal já nem me pergunta, já vai direto no Tarcísio. Porque no início tem esse medinho, né? Mas tendo alguém ali, você no início pergunta pra aquela Tem um pessoa. ponto focal. Até uma hora que tá muito mais aberto. Hoje em dia, a gente já tá divulgando os nossos dados pro mundo. A gente mandou um relatório agora, mês passado, de todos os nossos dados. A gente teve também uma iniciativa aí do Tarcísio do Desconstruindo o Juridiquês. Ai, maravilhoso. Descomplicando. Eu Eu sempre rece- confundo, descomplicando. eu recebo sempre esses e-mails, eu acho muito válido, porque às vezes uma coisa que é tão simples pra vocês, né? Tipo Sim. esse negócio aí da audiência, que eu já até esqueci o nome. Preposto. Preposto. Esse preposto. Parece uma coisa tão simples, mas pra gente, se vocês falarem, às vezes uma pessoa leiga não tem noção. Sim. Sim. E aí cria uma minhoca na cabeça da pessoa que dificulta a comunicação. E, cara, comunicação eu acho que é tudo. Sim. Real. E... O jeito de falar, né? Tem que- Exatamente. Não adianta, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não sabe passar o seu conhecimento, não adianta. Exatamente. E a gente é uma empresa disso, né? De passar conhecimento. Exatamente. Vem cá, como é que vocês agregaram? Vocês já estão no jurídico, né? Vocês estão falando de toda a carreira que vocês estão consolidando no jurídico, tudo que vocês estão estudando. Mas o que vocês acham que vocês trouxeram da área de vocês para o jurídico? No meu caso, acho que foi a comunicação. Eu acho que desde o início, é por isso que eu falo muito do antes da pandemia pro pessoal como exemplo. Aham, É que, literalmente, as pessoas tinham medo de entrar na sala. sim. Então, às vezes, Eu queriam tinha. me ajuda, Eu iam tinha. até Quando eu ia pegar, a eu tinha porta e não passava, tipo... Não passava. Eu tinha pavor. Eu ia lá chamar um E- amigo e- meu pra almoçar e eu ficava... E tinha uma impressora que ficava na nossa sala. E as pessoas botavam pra imprimir o papel e mandavam um tal que... Ei, pode pegar essa impressão pra mim? Eu, gente, pode entrar. Porque também Ninguém nessa morde, época não. vocês ficavam numa sala Sim. fechada. Hoje em dia a gente fica ali junto com a galera do 14º. verdade. É outro Aham. rolê. Outra história. E é muito surreal, porque... Literalmente, a gente começou a melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Aham. Tanto é que o Construindo Desconstruindo Juridiquês veio por conta disso. A gente queria Sim. literalmente romper essa barreira. Trazer entre mais outros horizontal, times. né, o Sim. diálogo. Exatamente, cara. E desde o começo, desde quando surgiu a oportunidade de participar do time, sempre foi dado muita voz pra nós. Acho que você também se sente confortável Sim, em relação sim. a isso. É muito surreal. Tipo, a gente não espera chegar no jurídico, os advogados ouvirem a nossa opinião e acatarem a nossa opinião. Tipo, caraca, opinião maneira. Isso é Uhum. muito surreal. E as pessoas olham de fora e ficam, cara, peraí, é sério isso? É porque, tipo assim, a gente pensa, né, que como são outras áreas, e às vezes são áreas com muita gente, ou então não é um assistente, é um consultor, alguma coisa assim,
acha que não vai ter voz, né? Sim. E aqui todo mundo tem voz, Sim, porque certeza. uma coisa que eu vejo, assim, a gente, por exemplo, de CX, como a gente pega ali a dor logo recente do cliente, a gente tem uma visão tão mais fresca do que a Sim. gente pode fazer Sim. e aplicando de uma maneira correta, numa área correta, cara, você tem, nossa, inúmeras maneiras de resolver problemas. Você falou um pouco da comunicação. O que você acha que você trouxe dessa análise de dados você de fala, OPH1? Total dados. Quando eu entrei no setor, assim, as planilhas eram daquelas que tu tem que fechar para a próxima pessoa entrar, salvar e fechar. Não era nada no Sheets, era bem arcaico. E arcaico. Então, Uma empresa de tecnologia é arcaico. não era que era arcaico, era assim, era bem assim, a nossa preocupação principal não era dados, era Sim. muito a parte do jurídico. Sim. O Tarcísio tinha uma apresentação, sim, mas a gente foi melhorando ela, entendeu? Ao meio do tempo ele tinha alguém ali para ajudar ele nessa parte de melhorar as planilhas, de trazer, ele sempre me impulsionou a deixar o meu lado engenheira também falar, entendeu? Ele nunca falou assim, olha, agora você entrou no jurídico. Agora é só peça. Esquece planilha, muito pelo contrário. Acho que brilhou até o olho dele de saber que alguém ia poder ali ajudar, trocar uma ideia sobre dados, que ele é super interessado. Aham. Então agora tem coisas que ele sabe mais que eu já, porque ele já tá fazendo um MBA e tal. Sim. Mas ele sempre teve essa porta aberta pro meu lado engenheira, porque eu não acho Uma que eu seja coisa não só uma apagou a coisa. outra. Eu não acho que a minha cabeça é só de humanas, eu acho que eu sou uma pessoa multifuncional. Eu gosto das duas coisas. Que maravilhosa! Nossa, eu menina Por de isso que mora dados. sozinha. Porque ela Nossa, menina de consegue dados fazer dela. tudo de uma maneira só. Super independente, né? Não, não quero ser arrogante, mas assim, que eu fiquei até com vergonha agora. Não, Mas realmente Tá difícil arranjar gente assim, multitarefa. eu gosto, Maravilhosa. realmente eu gosto dos dois. No início eu era até meio relutante. E tudo bem a pessoa não querer ser multitarefas também, tá? Exatamente. Tem pessoas que super valem a pena ser, tem gente que não quer. Mas eu gosto de ser multitarefas. Mas, por exemplo, tô batendo cabeça pra aprender esse bagulho de dados, cara. É um bagulho complicado você aprender a Cara, fazer. e ela E fala eu- com você como se estivesse falando, tipo, o abecedário, sabe? Olha, Gabi, calma. E vai aí eu devagarzinho. fico pensando, tipo assim, como aplicar isso no jurídico? Então, atualmente, a gente, por exemplo, vê a sazonalidade de reclamações. Pô, o Procon agora cresceu. Por que cresceu? Será que tá tendo um crescimento da companhia? Será que alguma ação de algum setor fez com que crescesse ou que diminuísse? O que a gente pode fazer? Dá para ser um pouco mais combativo? Às vezes eu vejo algumas questões que eu falo assim, sei lá, o cliente reclama que ele está recebendo certo e-mail. Sim. Aí eu já vou, quem manda esse e-mail é a pessoa tal. Olha, gente, quando o cliente tá clicando, ele tá recebendo esse e-mail. Ah, beleza, eles já desativam. Então, assim, a gente consegue também ver na ponta o que tá dando problema. E aí dá pra gente também ser um pouco crítico de pensar, com quem que eu falo para resolver isso? Ou por que tal coisa tá acontecendo? Então isso é bem legal, você tem esse feeling, sabe? E aí quando a gente abriu os você nossos tem toda essa dados... autonomia. Sim. Não, quando a gente abriu os nossos dados agora que a gente mandou uma apresentação, muita gente ficou, que legal. Vou conseguir pensar assim, quais os estados que processam mais? Isso tem muito a ver com os estados que a gente tem saída de aéreo. Então, assim, são os estados que as pessoas vão comprar, porque o aéreo sai de lá. Então, assim, a gente não tem saída do Amapá, então por isso que tem bem menos processos lá do que do Rio. Que a gente tem saída Rio E São é Paulo. até melhor pra vocês fazerem a organização da logística de um todo do jurídico. Exatamente. Usa esse dado pra N fatores. Sim, a gente consegue ver, tal tipo de ação costuma condenar em tanto, vamos tentar um acordo. Isso é tudo com dados. O Tarcísio tinha até montado uma calculadorazinha, né, que você meio que calcula os riscos. Isso é muito legal. Isso é com números. Então, assim, hoje em dia, existe o Future Law, que é o jurídico do futuro, que é bem disso. Por exemplo, a gente contratou... Que coisa chique, gente! Cara, a gente contratou um sistema agora para os nossos processos totalmente voltado para dados, porque agora para a gente é uma prioridade. Talvez não fosse em algum momento, mas hoje é. Que a gente possa agregar os nossos dados à companhia para tomada de decisão. Cara, é muito interessante como tá sempre querendo melhorar, né, cara? Sim, isso é muito legal. Literalmente tá... E se agregar, né? Se agregar à empresa como um todo. Eu acho que o mais legal é a integração do meio jurídico com o resto da empresa, sabe? Tentar... que é a empresa de tecnologia. Então, automaticamente, a gente tem que também se atualizar. Sim. E, cara, tá numa crescente muito, muito maneira.
e você vê que, tipo, o desenvolvimento do time com base nesses dados, cara, é muito surreal. É muito legal. Tomada de decisão, assim. Dados é o futuro, né? É, com certeza, gente. Eu fico impressionada que eu acho que com todos os dados que a gente fabrica, a gente mesmo fabrica, com tudo que a gente faz aqui dentro, a gente já pode ter vários planejamentos de vários rumos que a gente possa ter muito pra frente, sabe? Sim. Então, acho que é muito essencial para a parte estratégica mesmo do negócio. Eu só não sabia que jurídico tinha essa parte estratégica, gente. Tem. Para mim, jurídico era peça, processo e audiência. Não, pô, não. o Tarcísio é totalmente voltado para um lado bem estratégico, assim. Isso é bem... Ele gosta mesmo, ele tá estudando isso. Falei que daqui a pouco ele vai virar engenheiro. Meu Deus do céu. Porque ele gosta mesmo, assim, ele sempre fomentou bastante isso. Porque, cara, dados realmente a gente quer poder mostrar, né, o que a gente está fazendo, poder gerar discussões, poder ser mais preditivo. Isso é bem legal, bem interessante. Me fala uma coisa, agora eu quero saber o que vocês fazem no dia a dia de vocês. O que vocês fazem como assistentes? Porque vocês não é um estagiário, né? Não. Mas também não é um advogado que pode assinar peças, entrar com processos. Depende. Vocês... Como é que funciona o dia a dia Pode falar. mesmo? Fala mesmo. Eu vou... Não, porque assim, o dia a dia do assistente é muito de coleta de prova, né? São o que a gente chama de subsídios. Sim. Então, chegou um caso, né? Você vai ver o que aconteceu. Primeiro, né? O que a pessoa tá te pedindo? Qual a Sim. história que ela conta? E aí você vai rebater. Isso é real? Quais provas que a gente tem para rebater isso? Ou isso realmente aconteceu? Então, a gente começa a coletar provas mesmo, né? E aí também tem uma parte mais administrativa, que é responder os PROCONs. Então, os PROCONs já são de inteira responsabilidade dos estagiários. A gente que Sim. responde, faz as minutas e tal. É que atualmente eu O sou... que é minuta? Tá. Minuta é porque, Vamos lá, assim, gente. uma peça jurídica, ela é realmente uma resposta judicial muito grande, né? Que o CPC, que é o Código de Processo Civil, vai determinar como deve acontecer. Sim. Uma minuta de PROCON é uma resposta mais simplificada. Porque no É PROCON... tipo uma cartinha? Pode dizer que sim. Não tem tanta fundamentação jurídica quanto uma peça mesmo processual. Porque no PROCON, o que importa muito pro PROCON é que o caso seja resolvido. Se Não a gente interessa conseguiu como. resolver, Exato. ok. Já na esfera jurídica, você resolveu, mas olha quanto tempo ele demorou. Aí já vem os danos morais, já implica em outras coisas. Então, no PROCON, por essa maior simplicidade, então a gente começa a aprender a escrever ali pelo PROCON, para poder evoluir para as peças. Entendi. É que, assim, atualmente eu tô num desafio novo que eu tô ajudando com uma base, assim, já escrever, assim, sob supervisão dos advogados. Então, eu tô fazendo Nossa outras futura coisas. advogada. Eu já não tô fazendo mais coisas dos assistentes. Futura advogada. Mas é muito novo, tem uma semana só. Maravilhosa! Aí, assim, é um pouco diferente. Já é a parte de você realmente fazer peças processuais, esse tipo de coisa. Porque você daqui a pouco já vai se formar. Eu me formo ano que vem já. E como é que está esse plano de carreira? Porque era OP, aí veio para assistente jurídico, Não, meu E aí sonho é tirar o viraremos D e ser advogada. advogada. Meu sonho. Agora, assim, eu tô sendo orientada para virar uma advogada, né? Tô Sim. nesse ponto, assim. Então, é bem legal, assim. E Outro como voto é de que tá confiança aí. essa viradinha de chavezinha, assim, dessa orientação, dessa mudança de assistente para vou virar uma advogada e vai ter... Porque eu acho que, assim, a gente tem muita autonomia, eu acredito que todos vocês tenham muita autonomia, mas com autonomia a gente também tem muita responsabilidade. Exatamente. Quando vira chave, É outro rolê. dobra. É outra É responsabilidade. outro rolê. Porque, assim, uma coisa que acho também pro Thiago e que eu senti muito no direito, a maior dificuldade é que a gente tem prazo. Sim. E não é que nem assim no trabalho, por exemplo, quando é hora de eu pegar tal coisa até dia 15. Aí dia 15 não rola, pode ser até dia 16? Tranquilo. Não, no jurídico é 15 até 23h59 da noite. Se virou 16, você já não responde mais. Acabou. Já perdeu o prazo. Você Como perdeu assim, o gente? prazo. Sim. No jurídico, assim, o cliente Até me babei aqui. tem uma petição inicial, né? A pessoa ajuiza Deus uma que me ação perdoe. contra a gente. O juiz vai determinar, você tem até tal dia para nos responder, ou vai designar uma audiência, assim, no mais simples, ele vai designar um dia para você se defender. Se você não se defender até aquele dia, ele vai decretar que tudo que ele está falando é verdade. E aí você vai ser condenado.
Ele vai julgar só com o que a pessoa falou. Então, provavelmente, a chance de você ser condenado é maior, né? Claro, Então, porque você falou, não se defendeu? Exatamente. Eu acho nem que foi o aí, nosso maior desafio, né? É o maior desafio de Aprender quem a entra no trabalhar com jurídico. prazo. Não tem literalmente. essa. Desde quando nós entramos no time. deixa pra lá esse prazo, amanhã eu faço. Não, é pra hoje. Por isso você tem que trabalhar com uma certa antecedência. Sim. Porque se você trabalhar no fatal... Mas você chama de tem fatal. uma questão de organização disso? Cara, Como é que é a questão de desenvolve. entrar dessa... Não só organização, sim, mas dessa demanda. Como é que entra? Por carta, quer falar? Cara, eu acho que depende muito do canal. Nós fazemos acompanhamento por todos os canais. Como tem pelo atendimento, Sim. tem por e-mail, tem por carta. Ainda chega carta física, sim, ainda chega carta. Que nem cliente? os maias faziam. Sim. Não, o tribunal Que nem manda os uma maias. carta. Sim, também, de cliente também. De cliente, né? Mas também chega assim, o tribunal Os mais intimando não a gente a escreviam fazer. carta, gente. E tem Eles eram as- sinal de fumaça. Isso, vem as lá, notificações olha. eletrônicas, né? Tem eletronicamente, né? Assim, agora que tá tudo caminhando para eletrônico, que antigamente era assim, você recebia uma carta, olha, você está sendo processado. Simplificadamente seria isso, você está sendo processado, você tem até tal dia para se manifestar. Hoje em dia isso já chega pelo próprio tribunal eletronicamente, a gente consegue receber isso. Mas até hoje ainda chega a carta assim. E aí a gente tem que ficar de olho nessas cartas. A gente tem o nosso terror, que são as tutelas, que são decisões que o juiz toma no curso do processo e que ele tem pode... um prazo ali pra vocês resolverem. Geralmente são prazos mínimos, 24 horas para mudar o nome da pessoa na passagem. 24, 48 e 5 48, dias. É o 5 nosso dias. desespero. E aí, assim, quem muda o nome da passagem não é a gente, é a companhia aérea. Então vai correr atrás da companhia aérea, não sei o quê. Meu E é pra- Deus. É pra ontem. É bem... Mas aí, quando vocês têm essa resposta dessa tutela, vamos supor, o juiz mandou trocar o nome da pessoa, porque a abençoada botou lá o nome de casada e agora tá Isso, solteira. mais acontece. Eu já fiz X, né? Eu sou besta. E aí, você vai ter que trocar o nome de casada para solteira. A gente tem que mandar isso pro juiz ou a gente só mandando isso pro cliente já tá safo? Já Tem que tá mandar certo? pro juiz. Mandar pro Tem que juiz. se manifestar no sentido Pro que a gente juiz? conseguiu fazer. Mentira, Isso gente. tudo vai pros autos daquele processo, para comprovar. Porque geralmente isso vem com uma multa. Geralmente, nem sempre. Aham. Sim, então você tem que mudar o nome dela em 24 horas sob pena de multa de 10 mil reais. Meu Então, Deus. Por isso que, assim, tem casos que a gente, meu Deus, corre com isso, que a gente vai ter que pagar uma multa. Ou uma multa de X por dia, até que se cumpra. Então, Maravilhoso. O desespero é... É o desespero Demais. tocando na sua porta, O né? desespero Realmente. é quando não depende de você, sabe? Depende da Exato. companhia aérea, Aham. entendeu? Depende de outros fatores, sabe? E aí, como é que vocês fazem? Como é que é o processo e o fluxo de vocês com esse diálogo com as outras áreas? Porque vocês vão ter que falar com outras pessoas. Porque a companhia muito aérea, tranquilo. vocês não ligam pra Sim, companhia sim. aérea e Exato. falam. São eles Liga? que vão ligar. Não, eles tá. vão ligar. Cara, Eles hoje que em dia a ligam. gente tem um fluxo muito legal, porque a gente entrou no Zendesk, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tá no Eles Zendesk. estão no Zendesk. Sim. Gente, o Zendesk é uma plataforma que a gente usa, tá? Que tem todos os protocolos, os tickets, tudo que acontece ali com o cliente, a gente tá todo mundo sabendo ali. Sim. Todo mundo sabendo dentro das áreas que vai pertencer àquele dado, né? Exatamente. Então hoje a gente abre um ticket pro financeiro. Oi, tem um comprovante desse pagamento? Aí vai lá dando nomes, o Seiji que nos ajuda. E aí o Seiji, eu acho que fala Seiji, né? Acho que Seiji Uno. É o menino do financeiro que ajuda a gente, manda o comprovante Eu ali. sei, eu falo muito com ele também. A gente perturba ele. Não, todo mundo perturba todo Mas mundo, ele gente. sempre vai lá, responde, manda pra gente o comprovante. O PH hoje a gente já tem até grupo com eles. A gente, Eu acho que facilita muito a vida. Cara, a e gente eu acho manda que- no Zendesk, mas manda no grupo também, explicando um Esse pouquinho. trabalho que nós fizemos com a comunicação, abrindo a comunicação com o resto da empresa, nos ajudou muito. Uhum. Porque cria o vínculo, cria a Exato. amizade. Então, automaticamente, fica mais leve. Às vezes você precisa cobrar algo e a pessoa vai entender e não vai, tipo, levar pro lado negativo. Vai entender literalmente. Tipo, não é uma cobrança, tipo, Exato. eu Uma estou ordem. cobrando ele. Não. Não, Às vezes não eles tem isso. perguntam, por que assim você tem que responder tão rápido? Não, porque é uma tutela é isso. A gente teve até uma reunião com eles explicando nossos tipos de prazo, né? O que é o Aham. PROCON, o que é um prazo judicial, o que é uma tutela, porque isso vai demandar tempo, Tem né? curso disso? É muita dificuldade de direito. A gente já Não, pensou em... vocês fizeram um curso Não, disso curso pra não, pessoa de a gente OP? deu a gente fez um...
uma doc? apresentação, né, no PowerPoint. Ô, gente, vamos compartilhar isso pra Foi todo do mundo? nosso, literalmente do nosso dia a dia, praticamente. Aí a gente marcou um dia com o pessoal de OPHU que atendia a gente diretamente e aí explicou pra eles como é que a gente funcionava. Foi bem legal. Vamos fazer disso um treinamento pra todo mundo saber? Eu acho muito É interessante. É porque é Porque, bem assim, diferente. Tem muita gente que conhece, às vezes porque já processou alguém, já entrou no Reclame Aqui, alguma coisa assim, já utilizou dessas plataformas pra conseguir alguma coisa em benefício próprio, né, por danos morais, etc e tal. Mas tem muita gente que não tem ideia. E assim, Exato. às vezes uma pessoa de CX sabendo que aquele cliente tá entrando com uma tutela, já entrei com uma tutela lá, se a gente já se antecipar a Sim. chegar essa comunicação até a gente, e aí a gente vê lá que chegou essa comunicação, e aí a gente entrar em contato com a companhia aérea, com o pessoal de OP pra falar com a companhia. Então, se todo mundo souber, gente, Mas estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. me passa esse treinamento pra geral. A gente tá cada vez tentando fazer com que a galera entenda também o nosso tipo de demanda, Simplificando. tentar ajudar eles também. Porque eu vejo muito assim, às vezes um advogado da outra parte tentando assustar a pessoa do atendimento. Sim. Eu vou entrar com um processo judicial, hein? Ou Sendo então que às vezes a estão gente tá certo, então tá bom. É assim, não tem o que fazer. A pessoa quer entrar com processo judicial, né? Não tem o que fazer. Não quer dizer que Até é por isso porque que a gente vai perder. Não. Não, e outra, a gente também tem outras maneiras de estar fazendo o contato, né? Tem o SSP no site. Sim. Cara, que Pô. tá reduzindo bastante Sim, o Procon, tá ajudando literalmente. muito. Porque é meio que uma cadeia, assim. A pessoa ela começa reclamando no Zendesk, né? No atendimento. talk. Uhum. Aí uma hora ela vai pro Procon, porque no Procon você não paga custas, você não precisa de um advogado. Você vai lá, reclama, tem um aplicativo, acho que de São Paulo, por isso que eles fazem tanto. E aí você manda a sua reclamação e resolve. E aí, se você ainda não tá satisfeito, você ajuiza uma ação. A SSP, ela entra ali entre o atendimento e o Procon. Sim. Então ela já barra ali, já resolve o problema e já faz com que nem vire um Procon. A iniciativa da SSP foi literalmente pegar esses clientes que estão insatisfeitos para que eles não cheguem até a via judicial, conseguir resolver por ali. E, tipo, é um chat que fica aberto no nosso site. Muito Então, a gente tenta ao máximo atender e encaixar lá a demanda para evitar a via judicial, tanto o Procon Sim, Até pra não ter um desgaste não só da gente, porque é um trabalho exatamente. cliente. absurdo, mas o cliente, ele tendo aquilo ali já resolvido, Na própria não- empresa, não tem que Exatamente. procurar outro lugar, outro outra canal. plataforma, porque eu sei que um aplicativo ajuda pra caramba, mas, porra, pelo amor de Deus, você vai baixar um aplicativo, aí fazer o cadastro no aplicativo pra você fazer uma reclamação, sendo que você podia... esperar. Ah, Gente, e a podia gente, tá ali. e a gente quer esse cliente, porque às vezes o cliente está reclamando de um pacote, mas ele comprou 20. Então, assim, é muito importante que a gente trate ele bem. Tanto nos casos judiciais, a gente não bate no cliente, né? Aham. A gente se defende. A gente não falta com respeito ao cliente de forma alguma. Porque Até a gente quer que nossa ele ideia- continue sendo Exatamente. Exatamente. A ideia é que ele siga viajando. Exatamente. Então, assim, a gente também tem essa preocupação de se defender, mas a gente não vai ofender o cliente, né? Porque tem essa Aham. advocacia que é mais combativa. Não é o que a gente faz. A gente se defende e espera que ele continue sendo nosso cliente, né? Porque ele ajuizou uma ação que ele não vai ser nosso cliente. A gente vai Com tratar ele certeza. com todo respeito. Então, isso também faz parte. Bom, daqui a pouquinho vocês estão se formando, né? Vocês serão nossos advogados maravilhosos. O que vocês acham que o Urbi tem de mais de diferente, assim? Porque além de toda essa parte da comunicação e de toda essa transparência agora que vocês têm... Agora não, que vocês já têm há bastante tempo. Uhum. O que vocês acham que... Assim, vocês estão estudando ainda, então vocês têm contato com outras pessoas que estudam e fazem estágio, vão para escritório. O que vocês acham que a gente tem de mais de diferente? Acho que Olha tudo pra é mim. bem, É, bem, muito é bem tudo. Tudo. literalmente tudo. Você compara com o mercado de trabalho. Eu não penso nem em sair daqui. Eu falo, gente, não, que Vou isso? me aposentar aqui, né? Porque geralmente Oi, quando... gente, a gente vai se aposentar aqui. Desculpa Por informar favor. Eu não vocês. consigo imaginar em outro lugar. Tô aqui há 3 anos e minha mãe fica... Você ama mesmo? Eu amo mesmo. Amo eu chego mesmo. lá, a minha mochila não tá aqui. Eu só ando com a minha mochila, eu viajo com a minha mochilinha, com a minha malinha do Urbi. Onde eu vou, Aham. eu sou do Urbi. É isso.
É isso. Gente, chega gente do Instagram pra falar com vocês. Demais. Ai, comprei um Demais. pacote, preciso de uma ajuda. É engraçado. Demais. muito Às vezes eu dou uma olhadinha, assim, pra ver o que é, ver se dá pra resolver. Porque, assim, a pessoa tá desesperada, né? Mas eles mandam mensagem. LinkedIn, Instagram. É porque, assim, tem gente que, às vezes, não usa as coisas do Urb pra justamente não fazer ninguém entrar em contato e tal. Mas eu tenho no meu Instagram, tá tudo lá. Urb. Eu tinha antes, hoje em dia eu não uso mais, porque tinha muita gente me procurando. Então... mas hoje em dia... É um canal particular. Mas Oi, eu tudo ajudava, bem? de certa forma. Não, fala, olha, o chat do atendimento é aqui, ó, esse site. Pode falar com eles. Porque assim, às vezes a pessoa não sabe nem onde... Hoje em dia tem gente que ainda quer ligar. Tem. Sim. Ainda tem gente que gosta desse contato pelo telefone. Exatamente. Mas a gente agenda, né? A gente voltou com o atendimento por telefone, só que é agendado, que é uma outra maneira de entrar em comunicação com o cliente, né? Mas é legal, pra quem precisa disso, eu acho interessante. Uma pessoa mais idosa, que não sabe ali mexer um pouco. Mas é exatamente isso, porque tem muita gente que não tem uma facilidade nem com a internet e nem com a própria tecnologia, né? Entrar no aplicativo às vezes é uma dificuldade. Eu já vi, assim, reclamações que era basicamente a pessoa não saber mexer muito bem no e-mail. Mas uma pessoa reclamações idosa, que jurídicas? É assim, vocês não mandaram a opção de voo. A gente mandou, só que a pessoa não tem costume de entrar no e-mail, uma pessoa idosa. Então eu falo, gente, manda uma opção e liga. Avisa pra ela que a gente mandou. Tem que ter esse cuidado também. Às vezes é uma coisa boba que dá pra resolver. Aí a pessoa vai pro Procon porque ela não conseguiu ter acesso à informação de forma prática. É porque ela não sabe, ela não entende, não é nenhuma uma culpa nossa, porque ela não tem costume. É uma questão de costume, às vezes, né? Exatamente. Pra quem é mais idoso, ficar olhando e-mail todo dia, ter que responder no mesmo dia, ainda é um pouco difícil. Mas a gente fala, não, liga pra ele, explica por telefone, aí tudo é resolvido. Mas vocês se esquivaram um pouco da pergunta. Qual? Porque vocês falaram que vocês amam o Urb, mas não falaram por que amam o Urb. Não, então, eu acho muito diferente, porque quando você ouve falar do ambiente jurídico, dos escritórios, é um ambiente predominantemente tóxico, assim, um ambiente... Oi, tóxico. Tudo bem, prazer. Exatamente. É assim, machista e tóxico. Bastante, Desculpa, assim. Eu tive que botar o machista, cara. Você não botou, eu precisei, não dá. Eu tenho muitas amigas de escritório, elas falam assim, cara, que você vê no Urb, um lugar que tá querendo te desenvolver do zero, te dá votos de confiança o tempo todo. E assim, falando por mim, acho que talvez também pelo Thiago, aqui a gente pode ser quem a gente é. Se você tá querendo ser mais voltado para dados, você vai conseguir ser, mesmo sendo jurídico. Se você gosta de tratar com pessoas, você vai conseguir. Tem maior interesse ali no financeiro, vou lá aprender um pouquinho. Você vai conseguir, porque aqui é muito plural, assim. Você não para de aprender. E você não é uma coisa só. Exato. E não é só aquilo. Você não é uma máquina de fazer petições, né? Você entende de uma empresa. É muito grande isso, sabe? Você não é uma coisa muito... Não sei explicar. É muito maior do que você só fazer o seu trabalho todo dia. Você realmente está defendendo uma empresa e uma instituição que você acredita. Então é muito diferente. Pra você é seu coração, né? Exatamente. Cara, eu acho também que a liberdade, a confiança que é depositada, Sim. É uma delicinha, o né? espaço que é dado, a pessoa tá investindo tempo em você pra te desenvolver. E é muito surreal, porque você não encontra isso em lugar nenhum. Não. Tipo, isso é verdade. Meu tempo de estrada profissional, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Tipo, só de a pessoa, vamos botar o Otávio é diretor. Parar e conversar com você, tipo, pra te horas, ensinar, se for necessário. Toda empresa tem isso. E não só sobre profissional, às vezes ele te para pra conversar sobre a vida. É muito legal, sabe? Pra saber como é que você tá pessoa. Exatamente. Você não é só um número, não é um lugar que você pode ser vulnerável. Exato. Você pode um dia falar, tô triste. Hoje aconteceu tal coisa. Tem lugar que é assim, você tá triste. Eu trabalhei em muito lugar, vários tipos de lugares, assim, não é como aqui, sabe? Cara, eu acho que esse Is All About the People... Para, gente, é minha frase final. É minha frase, sai. Cara, eu acho que eu tenho muita... Eu falo com muita propriedade o cuidado que a empresa tem, porque aí temos as férias ilimitadas. E eu usei as férias ilimitadas. Eu não tinha mais férias pra usar. E eu tava desenvolvendo uma depressão e a empresa literalmente, tipo... Thiago, calma. Vai se cuidar. Vai se cuidar. Isso é incrível. E literalmente se colocou à disposição, sabe? Coisa que eu não iria encontrar em lugar nenhum.
Então, Tipo, eu acho te que dar foi- um tempo pra você, Sim. sabe? E o Pensar tempo em... necessário. Eu acho que o que me surpreendeu mais foi não só o cuidado, como, cara, o tempo que você quiser. Uhum. O Isso é tempo muito que você legal. precisar. Volta Ai, quando para você que eu estiver bem. arrepio, gente. Não, e quem é mais velho, assim, nossos pais, meus pais não entendem o Uber. Eles ficam, aquilo ali é brincadeira. Vocês trabalham mesmo? Acha que a gente só vem aqui comer um hambúrguer e beber. Não é, Eles mal ficam sabem assim, eles. cara, como assim você pode falar pro seu chefe que você tá, por exemplo, desenvolvendo uma depressão? Minha mãe nunca falaria um negócio desse. Assim, Era você até um tabu demitido. falar um sobre, tabu. né? Você não pode estar mal. Aqui você pode, aqui você pode ser quem você é, como você está, isso é muito legal. E um negócio que a gente esqueceu de falar é que, antigamente, quando a gente entrou, sobre como a gente trabalha, né? A gente trabalhava assim, meio que em tarefas. E hoje em dia tem um sistema que é o de duplas. Então, assim, cada assistente ou estagiário fica junto com o advogado. Então, assim, essa Tá de troca pertinho em próxima é muito legal. Assim, Desenvolve muito mais, né? E não tem muita diferença entre o estagiário, por isso a gente sempre fala que somos estagiário estagiários assistente também. é a mesma coisa. Aham. É porque a gente Galera do se zero. colocou na posição de aprendizado. Exato. Desde o momento em que foi dado a oportunidade, nós falamos, ok, eu sou assistente, mas eu quero aprender. Se Sim. eu tiver que aprender a cortar papel, me ensina. Assistente jurídico e estagiário, assim, no setor é a mesma coisa, assim. Porque realmente os assistentes começaram ali também. E aí cada um é designado por um advogado. Então, assim, você tem alguém para te mentorar de perto. É muito diferente. Pra te desenvolver, né? Exato, Exatamente. de pertinho ali. Não, Então, e assim, Ai, deve ser tão E o delicinha, melhor de gente. tudo- Passa pro jurídico. Eu até larguei direito, Sai. mas... é muito legal, Tá cara. convidado. Pode Começa Valeu, o direito, passar. começa a estudar direito. Não, Deus o livre. Eu larguei no quinto, não volto mais, não. Que isso, Obrigada. Que lindo. Não. Dá. Mas eu tô muito feliz que vocês participaram desse podcast. Gente, assim, o Passou brilhinho nos rápido, eu olhos. tava nervosa. Pois é, ele passa rápido, Passa gente. O brilho nos olhos de vocês, se alguém que estiver escutando ou vendo ver 1%, vai fazer total diferença pra entender o que a gente é como empresa, Sim. Sim. num todo. Então é isso, gente. Obrigada. It's all about people. Eu que agradeço.